Olá pessoal do eMaster, tudo certo com vocês? Bora para 2023. A gente está começando uma jornada aí pela filosofia e sociologia. Meu nome é Ulisses, vou trabalhar esses dois conteúdos esse ano com vocês. E tomara que a gente tenha oportunidade não só de contemplar as suas necessidades do vestibular, mas também mergulhar um pouco nessas reflexões, algo que possa enriquecer aí a sua escrita da redação também, trazendo referências, né? Iluminando outras partes do conhecimento, casando bem com a história e com várias outras matérias de humanas. Muito que bem. Aula 1, filosofia. A gente tem que começar pela introdução. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre mito e filosofia. Nessa primeira parte da aula a gente vai trabalhar a concepção do mito. Na segunda parte da aula a gente entra com as condições históricas que geraram a filosofia. Quando nós falamos mito, mitologia, nós pensamos em algo que não existe, uma confabulação. Então você pensa logo em mitologia grega, Zeus, você pensa no Monte Olimpo, Afrodite, Poseidon, aquela crença de que os deuses, forças exteriores aos seres humanos, regessem a nossa vida e o nosso destino. Quando que surgiu isso? Isso é uma forma atrasada de pensar o mundo? A ciência, a razão são muito superiores à forma mitológica? Bem, alguns acham que sim, outros não, mas nos dias de hoje nós entendemos que a mitologia, na verdade, é uma construção muito complexa de uma visão de mundo. Pense você aí, se você não tivesse nenhum recurso da ciência, nenhum recurso material, telescópio, microscópio que nós temos hoje, como você explicaria fenômenos básicos como a chuva, o ciclo da água, o fogo, o sol, por que nós nascemos, por que nós morremos, como que se dá o ciclo da vida, os animais? Então, aqui nós temos uma primeira percepção sobre a alma humana. O desconhecido é insuportável. O humano, ao longo aí de toda a sua existência, uma história de 100 mil anos, desde a pré-história no Paleolítico até hoje, 2023, a era high-tech que nós vivemos, a gente percebe que o ser humano precisa dar explicações. A ausência de sentido é um motivo de angústia. Então, na ausência de uma capacidade científica, concreta, comprovada de explicar o mundo, o que a gente fez? Inventamos. Então a gente inventa realmente essas histórias para dar preenchimento a esse vazio existencial, esse vazio de sentido que era a vida nesse período. Então os mitos trabalham com isso. Se você der uma olhada no nosso material, você vai ver que eu cito aí o Joseph Campbell, um americano já falecido, que dedicou a sua vida a estudar os mitos do mundo inteiro, não só o grego, mas também da América, da África, da Ásia. E é interessante que ele faz uma comparação entre esses vários mitos, mostrando que há sim algumas bases, estruturas de pensamento em comum para todos os seres humanos. Joseph Campbell coloca que, no geral, independente da sociedade, você vai ver que todo mito tem 4 funções. Então, 4 funções do mito. Quais são elas? Confere aí no material. Primeira, cosmogonia, explicação do surgimento do mundo. Então, de onde que nós viemos? Como que o mundo surgiu? Né? Esse mundo que nos deslumbra, né? Numa magnitude impressionante, que o ser humano não é capaz de replicar. Alguém criou, alguém maior do que eu, alguém anterior a mim. Então, esse é o primeiro pilar. De certa maneira, alguns apontam que quando a gente cria a mitologia e explica que o cosmos foi ordenado pelos deuses, agora eu posso viver minha vida particular em paz, porque eu sei que o cosmos está ordenado, o cosmos está equilibrado. Deixa eu viver minha vida. Então, do cosmos toma conta os deuses, da minha vida toma conta eu. Então, isso gera uma tranquilidade para a gente viver a nossa própria vida. E claro, através de rituais, né, aquele intercâmbio que os gregos tanto faziam, citando os gregos como exemplo aqui, com os deuses. A visão dos gregos sobre os deuses, na verdade, era de que eram seres que me ajudariam aqui, nesse momento, nessa vida, nesse corpo. Não estou preocupado com o que vai acontecer após a morte. Estou preocupado com o que eu vou ter agora. Os gregos eram hedonistas, né? O cristianismo muda um pouco esse pensamento. Então, primeira função, cosmogonia. Os mitos me dão uma explicação
de universo. Segundo, ordenamento social. Pense você que todas as leis que nós temos, hoje leis racionais, escritas, Constituição, Código Civil, Código Penal, Código Tributário e por aí vai, é um desenvolvimento. No princípio eles não estavam prontos. A lei está dentro da cultura, por isso ela muda constantemente. Né? Nos primórdios não havia sequer a escrita. Então, de onde vêm as primeiras bases para a gente pensar leis, o certo, o errado, a moral, a ética, o justo, o injusto? Vem dos mitos. Quando eu conheço os mitos, ali nós temos lições de moral, né, que ali eu vou determinar o que é certo e o que é errado. Então, pense você, vamos dar um exemplo aqui. Guerra de Troia, estou falando aqui da Odisseia. Ulisses, não este que vos fala, o outro, protegido de Atena. Ele demorou décadas para conseguir voltar para casa. Né? 10 anos na Guerra de Troia, depois décadas para conseguir voltar para sua cidade natal, Ítaca, onde ele encontraria com Penélope, sua esposa, e Telêmaco, o seu filho. O que os dois fizeram nesse período em que Ulisses foi dado como morto? Penélope se preservou, não arrumou nenhum outro marido, enganava os homens, na verdade, dizendo que ia, assim que terminasse uma mortalha, né, para recobrir o corpo do seu ex-esposo, agora ela é viúva, mas ela fazia de dia, desfazia de noite. Então ela conseguiu enrolar décadas, não escolheu ninguém. E o filho, Telêmaco, partiu em direção do pai, foi em busca do pai. Muito que bem, você pega essa mensagem, né, da história e pode entender que nas entrelinhas, o que esse mito está dizendo para a gente? Que se você, mulher, ficasse viúva, seria nobre da sua parte que a sua vida acabasse ali. Nós não estamos aqui para falar se isso estava certo ou errado, né, em algo que aconteceu há milênios. Mas para entender que há um conteúdo nas entrelinhas, moral. Telêmaco, qual é a mensagem dele? Você, filho, deve sempre ir em direção ao seu pai, seguir os passos do seu pai na sua vida. Ou seja, trabalho, família e etc. Então, segunda função, ordenamento social. Terceira função, formação da psique, o entendimento do eu, o entendimento da minha identidade. Quem sou eu no mundo? Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou velho, eu sou mais voltado ao corpo, eu sou mais voltado ao intelecto. Então, o que a sociedade espera de mim? Por trás dos mitos também havia um direcionamento, uma sensação de pertencimento a uma cultura, um povo e um destino reservado para mim como indivíduo. Então, nós temos isso hoje. Vocês aí querem passar no vestibular. Claro que para ter um emprego, mas vocês percebem que isso também é uma perspectiva social, isso faz parte da formação da sua psique, da sua mente, da sua identidade. Eu quero passar no vestibular, quero me formar, quero trabalhar, quero isso, talvez casar, talvez ter filhos, talvez, enfim. Há um direcionamento que os mitos cumpriam esse papel. E por último, espanto perante o mundo. Aqui é interessante que eu coloco que os mitos ainda são muito presentes na nossa vida. Tem gente que acha que a mitologia acabou lá atrás. Mas se vocês olharem, sobretudo, nas artes e no esporte, vocês vão perceber que nós damos um tratamento a essas figuras famosas que se dava aos heróis, né, aos grandes mitos do passado. Pensa aí no futebol, grandes jogadores, pensa em grandes artistas pop, né? O tratamento, tem gente que desmaia, que se rasga por essas pessoas. Então, aquelas pessoas, elas são responsáveis por trazer um espanto perante a vida. Né? Então, quando você vê uma final de Copa do Mundo, você vê um gol, uma jogada brilhante, fora do comum, isso desperta uma sensação de que há mistério na vida para a gente entrar em contato. Quando você vê um filme que te deixa boquiaberto, isso é espanto perante a vida. Né? É entender que existe algo além nessa vida do que meramente esse arroz com feijão cotidiano. Acordar, trabalhar, dormir, etc. Tem algo aí pra gente. Então, os mitos preenchiam esse papel. Mitologia, então, como vocês podem olhar aí no material, é uma narração fabulosa, de origem popular e não refletida. Aqui a gente já começa a fazer uma ponte para entender a diferença entre o mito e a filosofia. Enquanto a filosofia traz a razão, cria a razão como forma de gerar conhecimento, o mito ele não tem comprovação. E ele não precisa de comprovação.
Já a filosofia, ela precisa ter a sua racionalidade, ela tem que ter método, né? Coloco ali também que o mito é simbólico e pedagógico. Tem por finalidade a explicação do mundo e da realidade. O que a gente vai perceber aqui, já adiantando para vocês, o conteúdo que a gente vai trabalhar na segunda parte, essa transição de mito para filosofia foi gradual e não se deu da noite para o dia. Tá? Então, não fui dormir acreditando em mitos e acordei já filósofo, usando razão e ciência. A gente vai ver ao longo desse ano que vários foram os filósofos que dialogaram com questões que vêm da religião, da mitologia, da noção de Deus, da noção de algo que transcende essa matéria. Então os filósofos não abandonaram da noite para o dia. A gente vai ver que foi um diálogo ali, né, um despregar-se do mito em direção a uma outra coisa, que aí a gente chama de filosofia. E esse é o tema da nossa segunda parte, condições históricas para o surgimento da filosofia.